Watchman. A importância da autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem praticar o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa das possibilidades de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Romanos 13, 1, 7. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, e subirei ao mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Isaías 14, 12 ao 14. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder às acusações que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 62 a 64. O trono de Deus estabelecido em autoridade. Deus age a partir do seu trono, e o seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus e todas as leis físicas do universo são mantidas por meio de sua autoridade. Por isso, a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, o que quer dizer que todas as coisas são mantidas pela palavra do poder da sua autoridade, pois a autoridade divina representa Deus, ao passo de que o seu poder se expressa apenas pelos seus atos. O pecado contra o poder é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade, porque este é um pecado contra Deus. Só Deus é autoridade em todas as coisas, e toda a autoridade da terra foi instituída por Ele. A autoridade é uma coisa tremenda do universo. Nada a sobrepuja, portanto é imperativo que nós que desejamos servir a Deus conheçamos a sua autoridade. A origem de Satanás. O arcanjo transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus e quis competir com o Senhor. Assim tornou-se o adversário dele. A queda de Satanás foi provocada pela rebeldia. Tanto Isaías 14:12 como Ezequiel 28:13 falam da ascensão e queda de Satanás. A primeira passagem, entretanto, enfatiza como Satanás violou a autoridade divina, enquanto a segunda enfatiza sua transgressão contra a santidade de Deus. Ofender a autoridade de Deus é uma rebeldia bem mais séria que ofender a santidade de Deus, levando-se em consideração que ofender a santidade é uma questão de conduta. Este pecado é mais facilmente perdoado do que a rebeldia, pois essa é uma questão de princípio. A intenção de Satanás é estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, o princípio da autoexaltação. Foi o que violou a autoridade do Senhor. O ato de pecado não foi o que provocou a queda de Satanás. Esse ato, na verdade, nada mais era do que o produto da sua rebeldia contra a autoridade.
Deus condenou a rebeldia. Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque isso é um princípio satânico. Como podemos pregar a Cristo segundo o princípio de Satanás? Em nossa obra, é possível permanecer com Cristo na doutrina e, ao mesmo tempo, permanecer com Satanás em princípio. Que coisa iníqua presumir que estamos executando a obra do Senhor. Observe que Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo, mas como tem medo quando nos submetemos à autoridade de Cristo. Nós que servimos a Deus jamais devemos servi-lo segundo o princípio de Satanás. Sempre que o princípio de Cristo está operando, o de Satanás desvanece. Satanás continua sendo um usurpador, e ele será derrotado no fim dos tempos, segundo o livro de Apocalipse. Se quisermos verdadeiramente servir a Deus, devemos purificar-nos completamente do princípio de Satanás. Na oração que nosso Senhor ensinou à igreja, a expressão "não nos deixes cair em tentação" destaca a obra de Satanás, enquanto a frase "mas livra-nos do mal" se refere diretamente ao próprio Satanás. O Senhor imediatamente, após essas palavras, faz uma declaração de grande importância. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Todo o reino e a autoridade e a glória pertencem a Deus e somente a Ele. O que nos liberta totalmente de Satanás é a percepção dessa preciosíssima verdade, o reino de Deus. Levando em consideração que todo o universo está sob o domínio de Deus, devemos sujeitar-nos à sua autoridade. Que ninguém usurpe a glória de Deus. Satanás mostrou todos os reinos da terra ao Senhor, mas o Senhor respondeu que o reino dos céus pertence a Deus. Devemos perceber de quem é a autoridade. Pregamos o Evangelho a fim de colocar os homens sob a autoridade de Deus, mas como estabelecer a autoridade de Deus na terra, se nós mesmos não a conhecermos? Como poderemos enfrentar Satanás? A autoridade, a controvérsia do universo. A controvérsia do universo centraliza-se sobre quem deve ser a autoridade, e o nosso conflito com Satanás é o resultado direto de atribuir a autoridade a Deus. Para manter a autoridade de Deus, devemos submeter-nos a ela de todo o coração. É absolutamente necessário que reconheçamos a autoridade de Deus, que tenhamos uma noção básica do que ela significa. Paulo, antes de reconhecer a autoridade do Senhor, tentou acabar com a igreja. Depois de se encontrar com o Senhor na estrada para Damasco, entendeu que era difícil resistir, com o poder humano, aos aguilhões da autoridade divina. Imediatamente caiu no chão e reconheceu Jesus como Senhor. Depois disso, foi capaz de se submeter à orientação de Ananias na cidade de Damasco, pois tomara conhecimento da autoridade de Deus. No momento em que foi salvo, reconheceu a autoridade e a salvação de Deus. Como Paulo, que era inteligente e capacitado, teria dado ouvidos à palavra de Ananias, um homem humilde e desconhecido irmão mencionado uma única vez na Bíblia, se não reconhecesse a autoridade de Deus? Se não tivesse tido um encontro com a autoridade na estrada para Damasco, jamais teria se sujeitado àquele obscuro discípulo. Isso nos faz ver quem conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Não consideramos o homem, mas unicamente a autoridade conferida a ele. Não obedecemos ao homem, mas à autoridade de Deus que está neste homem. De outro modo, como poderemos saber o que é autoridade? Estamos trilhando uma estrada errada se vemos o homem primeiro, antes de obedecer à autoridade. O oposto é o certo. Assim não nos fará diferença quem seja o homem. Deus tem o propósito de manifestar a sua autoridade ao mundo por intermédio da igreja, e a autoridade de Deus pode ser percebida na coordenação dos diversos membros do corpo de Cristo. Deus usa o seu poder máximo para manter a sua autoridade. Portanto, a pior coisa é levantar-se contra a sua autoridade. Nós que somos tão cheios de justiça própria e ainda assim tão cegos, precisamos pelo menos uma vez na vida ter um encontro com a autoridade de Deus para sermos quebrantados até a submissão e deste modo começar a aprender a obedecer essa autoridade. Antes que alguém se sujeite à autoridade delegada por Deus, é preciso que reconheça a autoridade inerente a Deus.
A obediência à vontade de Deus, a maior exigência da Bíblia. A maior exigência que Deus faz ao homem não é a de carregar a sua cruz, servir, ofertar ou negar a si mesmo. É a obediência. Deus ordenou que Saul atacasse os amalequitas e destruísse totalmente. 1 Samuel 15. Mas após a vitória, Saul poupou Agag, o rei dos amalequitas, e o que havia de melhor entre os bois e ovelhas, e os cordeiros mais gordos e todas as coisas valiosas. Saul não quis destruí-los. Argumentou que poupara para sacrificá-los a Deus. Mas Samuel lhe disse: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura dos carneiros. O sacrifício mencionado aqui eram de ofertas de cheiro suave, não tendo nada a ver com o pecado, pois a oferta pelo pecado jamais foram chamadas de cheiro suave. Eram oferecidas para a aceitação e satisfação de Deus. Por que Samuel disse que a obediência é melhor do que o sacrifício? Porque mesmo no sacrifício pode haver o elemento da vontade própria. Só a obediência honra a Deus de maneira absoluta, pois só ela coloca a vontade de Deus no centro. Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. Para haver submissão, o ego precisa ser excluído. Mas se a vida estiver centrada no ego, a submissão torna-se impossível. Ela só é possível quando alguém vive no Espírito. Essa é a mais alta expressão da vontade de Deus. A oração de nosso Senhor Jesus no Getsêmani. Há quem pense que a oração do Senhor no Getsêmani, quando o seu suor se transformou em gota de sangue, foi resultado da fraqueza da sua carne, do temor que tinha de beber o cálice. De modo algum, pois a oração no Getsêmani fundamenta-se no mesmo princípio de 1 Samuel 15, 22. Essa é a oração suprema, na qual nosso Senhor expressa sua obediência à autoridade de Deus. Nosso Senhor considerava obedecer à autoridade de Deus mais importante do que se sacrificar sobre a cruz. Ele ora sinceramente para conhecer a vontade de Deus, e ele não diz: quero ser crucificado, tenho de beber o cálice. Simplesmente insistiu em obedecer na realidade. Diz: se não for possível, afasta de mim a cruz. Mesmo aqui, não é a sua vontade que se destaca. Imediatamente, ele acrescenta: faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é absoluta. O cálice, isso é, a crucificação, não o é. Se Deus preferisse que o Senhor não fosse crucificado, então ele não teria de subir à cruz antes de conhecer a vontade de Deus. O cálice e a vontade de Deus eram coisas separadas. Contudo, depois que tomou conhecimento de que eram provenientes do Pai, o cálice e a vontade de Deus se mesclaram em uma só coisa. A vontade representa a autoridade, portanto, para conhecer a vontade de Deus, obedecer a ela, é preciso sujeitar-se à autoridade. Mas como alguém pode sujeitar-se à autoridade se não ora ou não tem desejo de conhecer a vontade de Deus? Acaso não havereis de beber o cálice com que o Pai me deu? Disse o Senhor, João 18:11. Aqui ele sustenta a supremacia da autoridade de Deus, não da sua cruz. Mais adiante, tendo compreendido que o beber o cálice, isso é, ser crucificado para expiação, é a vontade de Deus, imediatamente diz: levantem-se e vamos. Mateus 26:46. Indo à cruz, ele realiza a vontade de Deus. Por conseguinte, a morte do Senhor é a mais alta expressão da obediência à autoridade. Mesmo a cruz, o ponto culminante do universo, não pode ser mais importante do que a vontade de Deus. Jesus considera a autoridade de Deus, a vontade de Deus, mais importante que a cruz, teu sacrifício. Quando servimos a Deus, não somos chamados à abnegação ou ao sacrifício, mas para cumprir o propósito de Deus. O princípio básico não é o de escolher a cruz, mas de obedecer à vontade de Deus. Se o princípio sobre o qual trabalhamos e servimos inclui rebeldia, então Satanás receberá e desfrutará a glória, mesmo por meio dos nossos sacrifícios. Saul poderia oferecer bois e ovelhas, mas Deus jamais aceitaria como sacrifícios oferecidos a ele, porque haveria um princípio satânico envolvido. Subverter a autoridade de Deus é subverter o próprio Deus. Eis que,
porque as Escrituras declaram que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. 1 Samuel 15, 23. Na qualidade de servos de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é travar relações com a autoridade. Entrar em contato com a autoridade é algo tão prático quanto entrar em contato com a salvação. Embora seja uma lição mais profunda, antes de poder trabalhar para Deus, devemos ser conquistados por sua autoridade. Nosso relacionamento com Deus é regulado pelo fato de termos ou não travado relações com a sua autoridade. Em caso afirmativo, encontraremos a autoridade em todos os lugares. Quando formos governados por Deus, poderemos então ser usados por Ele. Mateus 26 registra o julgamento duplo que o Senhor enfrentou após o seu aprisionamento. Diante do sumo sacerdote, ele recebeu o julgamento religioso e durante Pilatos o julgamento político. Quando foi julgado por Pilatos, o Senhor não respondeu, pois não se encontrava sob a jurisdição terrena. Mas quando o sumo sacerdote conjurou pelo Deus vivo, então ele respondeu. Isto é obediência à autoridade, conforme registrado em Atos 23. Paulo, quando estava sendo julgado, imediatamente se submeteu ao descobrir que Ananias era sumo sacerdote. Em Atos 23, voltado ao começo, conforme registrado em Atos 23, Paulo estava sendo julgado e imediatamente se submeteu ao descobrir que Ananias era o sumo sacerdote de Deus. Por isso, nós que trabalhamos devemos enfrentar face a face a autoridade. Caso contrário, nosso trabalho ficará sob o princípio rebelde de Satanás e trabalharemos sem reconhecer a vontade de Deus. Não estaremos sob o princípio da obediência à sua autoridade, mas somente trabalhando em obediência à autoridade é que poderemos trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Isso realmente exige uma grande revelação. Em Mateus 7, 21 e 23, encontramos o nosso Senhor Jesus repreendendo aqueles que profetizam, expulsam demônios e fazem coisas grandiosas em seu nome. Por que foram censurados? Porque o ponto de partida deles foi o ego. Eles mesmos faziam as coisas em nome do Senhor, e essa é a atividade da carne. Por isso nosso Senhor declarou os malfeitores, e não seus obreiros. Ele enfatiza que só a pessoa que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Só isto constitui a obediência à vontade de Deus. O que se origina em Deus? Não devemos procurar trabalho para fazer, devemos ser enviados por Deus para trabalhar. Quando entendemos isto, experimentaremos a realidade da autoridade do reino dos céus. Há dois importantes aspectos no universo: confiar na salvação de Deus e obedecer à sua autoridade. Confiança e obediência. A Bíblia define pecado como transgressão da lei. 1 João 3,4. Em Romanos 2,12, a frase sem lei é o mesmo que contra a lei. A transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Isso é pecado. Pecar é a questão de conduta, mas a transgressão é a atitude do coração. O presente século caracteriza-se pela transgressão. O mundo está cheio desse pecado, e o fruto logo aparecerá. A autoridade no mundo está sendo cada vez mais solapada. Por fim, todas as autoridades serão destruídas, e a transgressão governará. Sabemos que, no universo, existem dois princípios, o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. Não podemos servir a Deus e simultaneamente andar pelo caminho da rebeldia. Satanás ri quando o rebelde prega a palavra, pois nessa pessoa habita o princípio satânico. O princípio do serviço deve ser a autoridade. Obedeceremos ou não à autoridade de Deus? Nós que servimos a Deus devemos perceber esse critério básico. Quem já experimentou um choque elétrico sabe que não pode ser descuidado com eletricidade. Do mesmo modo, a pessoa que já foi ferida pela autoridade de Deus mantém os olhos abertos para o julgar. A pessoa já foi ferida pela autoridade de Deus mantém os olhos abertos para julgar o que é transgressão nela mesma ou nos outros. Que Deus nos conceda a graça de nos livrar-nos da rebeldia. Só depois de reconhecer a autoridade de Deus e aprender a obedecer é que você poderá orientar seus filhos no caminho da retidão.